Peça para Deus falar contigo agora, amém? É um momento em que nós estamos aqui atentos para ouvir a voz de Deus. Então eu vou pedir que você, dentro da sua alma, bem profundamente, eu sei que você está hoje aqui sedento de Deus. Eu sei que você está hoje aqui precisando não só de uma palavra, mas de sentir o calor dEle. A presença dEle, eu já estou sentindo aqui nesse altar. Eu já sinto algo diferente, algo tremendo da parte de Deus neste lugar. Então peça para Deus, Deus fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E uma das coisas tremendas é quando nós ouvimos a voz do nosso Deus. Então peça, Senhor, eu não quero sair deste lugar sem ouvir a tua voz. Eu preciso tanto hoje chorar na tua presença. Eu preciso tanto sentir o teu abraço. Eu preciso tanto sentir teu colo. Eu preciso tanto sentir algo sobrenatural sobre a minha vida. Peça para Deus. Ele está hoje aqui para falar com você. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo. Usa a boca, Senhor, da minha esposa, a tua serva, como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, como uma espada de 2 gumes, penetrar na alma, no coração, nos sentimentos e nas emoções. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, levantar aquele que está caído. Senhor, tu me faz lembrar agora do meu irmão Rivelino, que está doente em sua casa. E eu oro também, Senhor, pela saúde deste irmão. E eu te peço que o Senhor visite ele e que o Senhor repreenda a enfermidade que está no corpo dele agora. E que ele seja curado neste exato momento. Ele disse que não sabe o que ele tem, mas tu sabes. E tu tens o poder de restaurar a saúde deste homem agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Visita ele agora, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Canta, igreja. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre. Sim, alegre. Atento ao teu. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Mais uma vez, cumprimento, vocês com a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite ouvir a voz dEle, que o nosso coração possa se aquecer da presença do Espírito Santo. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus aí no seu lugar? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Não se apressa para ouvir a palavra, não se apressa para nada agora. Você está na presença de Deus. Não se apressa. Aleluia. Senhor, nós podemos sentir a tua presença. Podemos sentir, Senhor, o teu toque. Podemos sentir o teu mover, Pai, nessa noite. Nós queremos apresentar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o nosso coração, o coração dos teus filhos, Deus, diante de ti, Senhor. Que seja um coração, Senhor, uma terra fértil, aonde o Senhor possa, onde a semente da tua palavra, Pai, possa brotar, possa florescer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada um que entrou aqui nesse lugar.
Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que está no coração agora, que possa, Senhor, tomar o teu lugar, Pai, que seja retirado agora. Que seja retirado, Senhor, do nosso pensamento, do nosso coração, tudo aquilo que possa estar ocupando o lugar da tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser cheios da tua presença. Queremos ser cheios, Senhor, de ti. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. Senhor, se os nossos ouvidos estão tapados, Senhor, que nessa hora, Pai, eles possam ser abertos pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se o nosso coração está inquieto, se a nossa mente, Senhor, está perturbada, Pai, que nessa hora nós possamos, Senhor, receber a mente do Senhor. Que nessa hora nós possamos receber do céu a porção preparada por Ti, para cada um de nós, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes. A versão é NVT. Juízes capítulo 6. Toda vez que eu subo nesse altar, eu sinto o peso da responsabilidade. Então eu quero te pedir que você me ajude a pregar nessa noite, amém? Dá glória a Deus, exalta a Deus aí no seu lugar, receba a palavra, amém? Em nome de Jesus. Juízes 6, a partir do versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. E Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Amém? Podem se assentar? Adorando e louvando ao Senhor. Eu quero falar um pouco do contexto dessa história, para que você possa compreender aquilo que Deus falou comigo primeiramente, e que Ele possa falar com você também. Gideão, ele foi escolhido como um dos juízes de Israel. No tempo onde Israel era governado, era liderado por juízes, porque não havia reis. E Gideão, ele foi escolhido como juiz em um tempo onde os midianitas, eles assolavam o povo de Deus. Eles eram os inimigos do povo de Israel. E Deus, conforme a gente pode observar nos primeiros versículos desse capítulo, Deus, ele entregou o povo de Israel aos midianitas. Ele entregou Israel nas mãos dos midianitas, dos seus inimigos, durante 7 anos. Porque Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Israel, que era um povo separado para Deus, um povo escolhido por Deus, um povo que deveria adorar somente a Deus, um povo separado, protegido por Deus, um povo que tinha um Deus. Israel, ao invés de adorar o Deus vivo, o único Deus vivo, eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a ferir o Senhor com a sua adoração
a outros deuses. E aí o Senhor, ele entrega então o seu povo nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles eram um tipo de inimigo que arruinava as colheitas. Era um tipo de inimigo que deixava o povo até plantar. Eles poderiam plantar, eles plantavam. Mas quando chegava a hora de colher, eles destruíam tudo. Quando chegava a hora da alegria do povo de colher, a alegria da colheita, daquilo que eles haviam tão no suor do seu trabalho feito, quando chegava esse tempo, então os midianitas, eles acabavam saqueando tudo e destruindo tudo. Midianitas fala de pessoas que roubam a celebração dos outros. Talvez você já se deparou com pessoas ao teu redor, talvez você já se deparou com pessoas na sua vida, que quando você conquista algo, essa pessoa ela não consegue celebrar contigo. Quando você conquista algo da parte de Deus, ou algo financeiro, quando você começa a prosperar, essa pessoa ela não consegue celebrar a tua conquista, ela não consegue celebrar a tua vitória. São midianitas, são os inimigos que saqueiam a nossa alegria, eles saqueiam a nossa celebração. E talvez você já se deparou com pessoas assim na sua vida. Eu já me deparei com pessoas assim. Quando a gente está no trabalho árduo, quando a gente está trabalhando para conquistar as coisas, tá tudo bem. A gente tem até amigos, né, que estão ali nos ajudando. Mas o midianita, ele é aquele que quando a gente começa a colher, quando a gente começa a conquistar, essa pessoa ela não consegue ver a nossa alegria. Ela não consegue enxergar a nossa felicidade, ela não consegue celebrar conosco. Irmão, se tem uma coisa, se a vitória ainda não chegou para você, aprenda a celebrar aquilo que já chegou na vida do teu irmão. Aprenda a celebrar a vitória que chegou na vida do teu irmão, porque às vezes a gente pensa, Deus não deu para mim, deu para o irmão. Com essa murmuração a gente acaba travando as bênçãos de Deus na nossa vida. A vitória ela não vem porque a gente começa a se entristecer e até a invejar aquilo que o nosso irmão está conquistando. Então, um segredo, se o teu irmão está conquistando algo, celebre com ele. Celebre com ele porque vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez de celebrar a conquista, vai chegar a sua vez de celebrar a vitória. E talvez, quiçá, tomara a Deus que você tenha pessoas do teu lado que possam celebrar com você. Pessoas que possam olhar para aquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo na sua vida e possam se alegrar. Sabe, tem gente que pode até ser, que a gente pode até ser feliz, mas a gente não pode ser mais feliz que ele. Você já se deparou com pessoas assim? Alguém já se deparou com pessoas assim? Ergue a mão, eu quero saber se tem alguém que já se deparou. Que a gente pode até ser feliz, na medida. Mas se a gente for um pouquinho mais feliz, ou tiver um pouco mais que ele já começa a se entristecer. Ele já se afasta, ele não consegue ver a nossa alegria. Esses são os midianitas. É um tipo de inimigo que rouba a nossa alegria. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo plantava, chegava a hora de colher, eles estavam, querendo aquela colheita, ansiando por aquela colheita, e o inimigo vinha e destruía tudo, porque eles não podiam ver a celebração. Os midianitas, então, eles impediam o povo de celebrar. Por isso, Deus, ele foi procurar alguém que pudesse se colocar na brecha. Deus, ele então, envia um anjo para encontrar quem? Gideão. Gideão, ele era um servo, um israelita. E a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo. Ele estava debulhando o trigo no lugar de prensar uvas. Por quê, pastora? Porque ele estava com medo. Porque naquela época eles precisavam se esconder para ter alguma coisa.
a pouca colheita que eles tinham, eles precisavam se esconder para que os seus inimigos não saqueassem tudo. Então Gideão, ele estava nesse lugar, ele estava no lugar de prensar uvas. Não era o local ideal para malhar o trigo. Não era um lugar adequado, mas ele estava ali por causa do medo de ser atacado. Ele estava escondido. E é interessante que quando o anjo, ele saúda Gideão, o que ele fala? Ali no versículo 12. O anjo aparece para Gideão e fala: o Senhor está com você, guerreiro valoroso, guerreiro corajoso. Será que Gideão era corajoso? Será que Gideão estava demonstrando coragem naquele momento? Malhando trigo, escondido. Gideão, ele não estava demonstrando coragem. E é estranho a gente ouvir o anjo falar, né? Chamar Gideão de algo que ele não estava demonstrando ser. O anjo, ele chamou Gideão de algo que ele não estava demonstrando que era. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não nos vê como o homem vê. Deus, ele não nos vê como nós nos vemos. Talvez você possa olhar para você e possa pensar: eu não sou corajosa, eu não tenho ousadia, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus, ele olha para você e ele olha para o potencial que ele mesmo colocou dentro de cada um de nós. Deus, ele não olha para a tua capacidade. Deus, ele não olha para aquilo que você está fazendo agora, mas talvez se ele tem um chamado para ti, se ele tem um propósito para a tua vida, ele está olhando para aquilo que ele colocou dentro de você. Ele não te enxerga como você. Ele vê o interior, ele vê aquilo que ele mesmo colocou dentro de cada um de nós. Você é precioso. Você é precioso para Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna a morada do Espírito Santo. A gente se torna a morada da presença. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era carregada em uma arca. Mas hoje, a presença de Deus, quem carrega somos eu e você. Quando você aceita Jesus, quando você se entrega a Jesus de todo o seu coração, você passa a carregar a presença de Deus dentro de você. Isso é precioso demais, irmãos, nós sermos a morada do Espírito Santo. Será que não tem valor em mim e em você? Será que nós não temos mesmo valor? Às vezes a gente se olha no espelho e a gente acha que todo mundo é melhor que a gente. Mas Deus, ele depositou dentro de você algo precioso, que só você tem. Amém? Os frutos do Espírito, eles já estão dentro de você. Os frutos do Espírito estão dentro de nós. Pastora, como é que eu vou acessar isso? Quando você começar a se relacionar com Deus. Tudo aquilo que você precisa, querido, está dentro de você. E isso não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem, né? É a palavra de Deus que diz que aquele que é santo decidiu habitar dentro de mim. Ele não está fora. Se você for procurar Deus, se você for procurar a presença de Deus, você não vai procurar no ambiente, você não vai procurar fora, você não vai encontrar. Mas a presença do Todo-Poderoso, a presença de Deus, ela é manifesta dentro de nós. Então, se você quer encontrar alguma coisa boa, procure dentro. Procure dentro de você, aonde o Espírito Santo habita. Dentro de você. Tudo que você precisa já está aí. Tudo que você precisa, Ele já depositou dentro de você. Nós só precisamos nos relacionar com Deus e buscar aquilo que nós necessitamos, aquilo que Ele já nos entregou, aquilo que Ele já derramou. Toda palavra de vida, toda autoridade, todo desígnio, tudo isso já está
dentro de nós. Nós só precisamos aprender a acessar aquilo que Deus já nos deu. Nós só precisamos aprender a acessar tudo aquilo que Deus já nos entregou. Como é que eu faço isso, pastora? Num relacionamento com Ele. Você só consegue acessar as bênçãos, você só consegue acessar tudo aquilo que Ele depositou dentro de você através de um relacionamento com Deus, através de oração, através de busca. E quando a gente volta para a história de Gideão, a gente vê que ele dá uma resposta ao anjo. E que é uma resposta que muitos de nós, irmãos, quando Deus nos chama, muitos de nós damos essa resposta. Muitos de nós já pensamos nisso. Gideão, ele fala assim: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Você já se perguntou se Deus é comigo, se eu realmente sou a arca, né? A nova arca, onde Deus habita? Por que tudo isso acontece comigo? Por que as coisas ruins acontecem comigo? Talvez você já se fez esse questionamento. Se Deus está comigo, por que eu passo por dificuldades? Se Deus está comigo, por que eu sofro? Gideão, ele fez essa pergunta para o anjo: se o Senhor está conosco, por que nós estamos passando por isso? Só que muitas vezes a gente se esquece, irmãos, que quem navega para longe da presença de Deus somos nós. Que quem navega para longe de Deus somos nós. E aí lá longe a gente começa a sofrer as consequências das nossas escolhas e atitudes, e a gente coloca a culpa em Deus. E a gente acha que Deus nos deixou, que Deus se esqueceu de nós. Eu quero te dizer, Deus, Ele continua no mesmo lugar. Deus, Ele continua no mesmo lugar, te esperando de braços abertos. Não importa para quão longe você foi dEle, não importa para quão distante você foi, Ele está no mesmo lugar, te esperando de braços abertos. O amor dEle não muda. Nada do que você fez, nada do que você faz é surpresa para Deus. Nada do que você tenha cometido, ou nada do que você vai fazer no futuro é surpresa para Deus. Você acha que Deus, Ele não sabe todas as coisas? Ele sabe. Mas Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. E não importa quão ranzinza eu sou, não importa quão chata eu sou, não importa quão longe eu vá de Deus, não importa. Ele continua te esperando. Como um pai amoroso que não se cansa. Ele não se cansa de esperar. Ontem nós estávamos conversando sobre as escolhas que nós temos que fazer todos os dias, o nosso livre-arbítrio. Você sabia que Deus, Ele confia em você? Deus, Ele confia que você vai fazer as escolhas certas. Deus, Ele confia que você vai fazer aquilo que está na palavra dEle. Ele confia em você. E mesmo quando você não vê valor nenhum naquilo que você está fazendo, mesmo quando você não vê valor nenhum em você, Ele é aquele que te levanta. Ele é aquele que te dá uma palavra. Ele é aquele que te diz: varão valoroso, homem valoroso, homem corajoso. Mesmo que você não esteja demonstrando coragem, mesmo que você não tenha valor, não se ache com valor nenhum, Ele te diz: você tem valor para mim. Você tem valor. Mas Gideão, ele volta. Deus fala assim, ó: vai nessa tua força e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Que força Gideão tinha? Que força Gideão tinha para lutar contra um exército? Que força uma pessoa que estava se escondendo tinha de lutar contra um exército? Parece até engraçado, quando Deus, Ele fala conosco, Ele não fala olhando aquilo que a gente está fazendo. Quando Deus, Ele fala conosco, Ele vê o poder, aquilo que nós vamos ser na mão dEle.
Quando Deus ele olha para você, Ele não enxerga as tuas debilidades, Ele não vê as tuas dificuldades. Quando Deus ele olha para você, Ele olha o potencial que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele vê o teu futuro, Ele sabe quem você pode ser na mão dEle. Ele sabe. Por isso Ele não desiste. Ele não desiste de te incentivar, Ele não desiste de você. Gideão, ele volta a reclamar. Eita, nós, né? Povo que reclama é a gente. Gideão, ele volta a questionar aquele anjo. Talvez eu e você fizéssemos a mesma coisa. Eu certamente faria. Eu já ia dizer, eu não consigo. Eu já ia dizer, pega outro. Pega o irmão lá, ó irmão, ora, jejua tanto, é tão usado por Deus. Quem se identifica comigo? Pode erguer a mão, irmãos. Eu já ia dizer, pega outro Deus. Usa o irmão, olha aqui o irmão está querendo, o irmão está, né, na posição, pega ele e usa. Eu ia dizer isso. Eu tenho certeza que cada um de nós teria uma desculpa. Como temos quando Deus nos chama. Como temos quando Deus, Ele nos dá uma direção. Sabe o que Gideão fez? Ele falou assim, ó. O meu clã é o menor de todos. A minha casa, a minha tribo é a menor de todas. A minha família é a menor de todas e eu sou o menor da minha família. Ele se colocou num lugar de impossibilidade. Ele se colocou num lugar de que Deus não tem como, Senhor, me usar. Não tem como sair nada de bom de mim. Ele se colocou nesse lugar. Só que quando Deus ele fala com Gideão, ele diz assim, ó, vai nessa tua força. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que Gideão é para ir na força do braço dele. Ele não está dizendo para Gideão, pega e vai para a guerra com a tua força. Não. Ele estava dizendo assim, vai. Quem está te enviando sou eu. A força que vai mover o teu braço é a minha. A força que vai mover, que vai destruir o exército do inimigo é a minha força, não é a tua. Quando Deus ele te envia para um lugar, quando Deus ele te dá uma palavra, não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre a tua capacidade, não é sobre a tua força, é sobre a força dEle. É sobre Ele. Se Ele te deu uma palavra, fica nessa palavra. Se Ele falou algo com você, se Ele te deu uma direção, não duvide, não reclame, não dê desculpas, porque Ele quer te usar. Deus, Ele quer usar todos nós. E a questão não é o que você pode. A questão não é o que você pode, mas o que Deus viu em você. O que Deus enxerga em você. Ele te fez e Ele sabe o que você carrega. Ele te criou e Ele sabe o que vai aí dentro. Talvez ninguém dê nada por você. Talvez ninguém acredite em você. Mas eu quero te dizer, existe um Deus no céu. Existe um Deus que te fez, que te criou, que te modelou, que criou cada parte do teu ser. E Ele sabe o que Ele colocou aí dentro. Ele sabe o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe da nossa capacidade nele. Ele sabe daquilo que nós podemos na força dEle, não na nossa força. Não é na nossa força. Deus, Ele sabe. Só que nós precisamos remover os entulhos. Nós precisamos remover aquilo que nos impede de acessar o que Deus colocou dentro de nós. Nós precisamos remover os entulhos. Porque quando nós tirarmos os empecilhos, as reclamações, as desculpas,
nós vamos poder enxergar também aquilo que Deus vê em nós. Quando nós tirarmos toda a cegueira, quando nós tirarmos tudo aquilo que atrapalha, a gente vai poder enxergar também o potencial. Deus, Ele vê o nosso interior. E Ele sabe o que tem dentro de nós. Porque foi Ele que colocou. Ele que colocou em você a coragem. Ele que colocou em você a ousadia. Ele que colocou em você a fé. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele repartiu uma porção de fé com cada um. Ele colocou dentro do teu coração. E se hoje Ele nos diz para prosseguir, para levantar, para perseverar, se Ele diz para você continuar, se Ele está dizendo para você não desistir, seja nessa noite encorajado por Ele. Seja encorajado por Ele. Porque eu sei que não é na nossa força. Não é na tua força. Não é na tua força que você vai conquistar as guerras, vencer as batalhas, mas é na força dEle. Porque Ele diz que é na nossa fraqueza que Ele revela a força dEle. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque a minha força, ela chega até num ponto, até num limite. Mas quando eu paro de lutar com as minhas forças, é a força dEle que começa a entrar em ação. A matéria-prima para o milagre já está dentro de nós. Aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens e mulheres que foram chamados por Deus. Homens e mulheres que foram requisitados por Deus. Mas quando a gente olha para a galeria dos heróis da fé, ela não está falando de homens que foram chamados por Deus, mas ela está falando de homens que deram uma resposta para Deus. Homens que foram chamados, mas que responderam ao chamado de Deus. Que responderam ao propósito, que responderam àquilo que Deus tinha para as suas vidas. Eu quero te dizer que aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro, não tem como ninguém roubar de você. O que de mais precioso poderia existir, Deus, Ele colocou dentro do ser humano. E às vezes a gente pensa que o nosso contentamento, ele tem que estar fora. Às vezes a gente procura fora ser feliz, a gente procura no outro. A gente busca nas circunstâncias uma forma de contentamento, uma forma de ser feliz. Até no casamento, muitas vezes, quando a gente vai casar, a gente casa com o intuito errado. A gente casa porque a gente quer que o outro faça a gente feliz. Mas eu quero te dizer que quando eu caso para fazer o outro feliz. Então eu já tenho que estar contente, eu tenho que ser feliz, porque o meu contentamento tem que estar dentro. Aquilo que me faz feliz tem que estar dentro de mim, eu tenho que buscar dentro de mim. Porque quando as circunstâncias estiverem difíceis, quando as coisas no nosso exterior estiver difícil, se eu não conheço o que Deus colocou dentro de mim, eu vou sucumbir às pressões e às circunstâncias. Se eu não tenho contentamento dentro, se eu não me alegro com as coisas que Deus fez por mim, se eu não tenho um contentamento, se eu não conheço aquilo que Deus depositou dentro de mim, quando as tempestades vierem, quando as circunstâncias vierem, eu vou sucumbir. Tudo que você precisa está dentro de você. Só que às vezes a gente está em crise do lado de fora, porque do lado de dentro está um caos. Não é assim? Às vezes a gente está em crise do lado de fora porque o nosso interior não encontrou o contentamento em Deus. Porque o nosso interior, lá dentro, a gente se acha, assim como Gideão, incapaz, pequeno.
que vai dentro de nós, ele pode mudar o ambiente. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, pode mudar o ambiente em que você está. Por isso nós temos que ter cuidado e conhecer e reconhecer aquilo que Deus depositou dentro de nós. Se do lado de fora está um caos, se do lado de fora está difícil, começa a olhar para dentro. Começa a olhar para a sua vida, começa a olhar para os seus pensamentos, começa a olhar para as suas atitudes. Começa a olhar para aquilo que você está fazendo. Começa a olhar para aquilo que Deus falou contigo já. Às vezes a gente quer promessa em cima de promessa, palavra em cima de palavra. Quem já recebeu uma palavra de Deus? Quem gostaria de receber outra palavra de Deus? Quem cumpriu a última palavra de Deus que recebeu? Sabe, às vezes a gente quer palavra, 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 revelação, 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 mas a gente não cumpre aquilo que Deus revelou. Sabe, quando Deus ele não fala com a gente, quando Deus não te dá uma palavra, uma direção, uma revelação, faz aquilo que Ele falou na última. Fica sob aquela palavra que Ele já te falou. Caminha no caminho que Ele já te colocou. Às vezes a gente quer só revelação em cima de revelação, a gente quer saber para onde a gente vai, mas a gente não se coloca na posição. A gente não se coloca onde Deus quer que a gente esteja. Paulo, ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento que hoje estão na nossa Bíblia, dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. Sabe por quê? Porque o lado de fora não afetava a vida dele. Porque aquilo que estava fora não afetava a vida dele, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então aquilo que estava de fora, a circunstância, não abalava a fé de Paulo. Será que hoje, irmãos, as circunstâncias não estão abalando a nossa fé ao ponto de nós desistirmos do chamado de Deus, a ponto de nós dizermos, não, Deus, conta com outro, não conta comigo não? Será que as circunstâncias, aquilo que está de fora não está afetando a nossa vida de uma forma que nós estamos desistindo de Deus? De uma forma que nós estamos navegando para longe de Deus? Tem um ditado que diz assim, quando você decide navegar para longe de Deus, o diabo coloca imediatamente um barquinho para você. Para você ir mais rápido. Nós precisamos nos voltar para dentro. Nós precisamos olhar e cuidar da nossa vida, cuidar do nosso interior, cuidar do nosso relacionamento com Deus, cuidar da nossa vida com Deus. Sabe, às vezes a gente quer procurar fora aquilo que está dentro. A gente quer procurar a presença de Deus no outro, sendo que você também carrega a mesma presença. Paulo, ele estava em prisões, e mesmo nas prisões ele louvava a Deus. Mesmo sendo chicoteado, ele louvava a Deus. Ao ponto de cadeias se abrirem, prisões se abrirem. E a gente canta muitas vezes, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Será que esse louvor, será que a gente canta isso realmente de coração? Será que a gente louva a Deus? Será que a gente adora a Deus, não importando as circunstâncias? Deus, Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Ele quer falar contigo, irmão. Porque Ele quer que você comece a enxergar aquilo que Ele depositou dentro de você. Para de olhar para fora e de buscar fora aquilo que Ele já te entregou. Aquilo que Ele já depositou dentro. Existe poder de cura e vida dentro de você. Existe palavras de esperança dentro de você. Existem chaves dentro de você para abrir portas. Deus, Ele já colocou tudo isso dentro de nós. Nós só precisamos acessar. Nós precisamos acessar esse lugar. E quando a gente descobre isso, quando a gente descobre aquilo que a gente carrega,
o inferno treme. Quando a gente descobre quem nós somos em Deus, quando a gente descobre o que Deus já depositou dentro de nós, a força, a autoridade, as palavras de vida, a cura, as chaves que abrem portas, que rompem cadeias. Quando nós descobrimos aquilo que Deus colocou, o inferno estremece. E aí vai se cumprir aquela palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe por que as portas não vão prevalecer sobre a igreja? As portas do inferno. Porta não é arma de ataque. Porta é arma de defesa. Porta é defesa. Se uma porta está fechada é para se defender, não é? E eu e você, desculpa a expressão, quando eu e você descobrirmos quem nós somos em Deus, a gente vai meter o pé na porta do inferno e não vai ter para ninguém. E a gente vai saquear todos aqueles que o diabo achou que já era dele. Mas para isso eu e você precisamos nos conhecer. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, aquilo que nós carregamos. Eu preciso conhecer aquilo que eu carrego. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por 7 ele vai fugir. Será que não existe autoridade na nossa vida? Se a palavra está dizendo isso, será que não existe autoridade dentro de mim e dentro de você? Naquilo que nós estamos falando, pronunciando? Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. São palavras de vida, são palavras de proteção, são palavras e promessas que nós temos da parte de Deus. Pastora, como é que eu acesso isso? Com relacionamento, com ensino, com busca, com leitura da palavra, com oração. Nós precisamos conhecer quem somos. Talvez eu já esteja me repetindo aqui em cima desse altar. Mas talvez se não fosse algo tão importante, eu mudaria o meu discurso, mas eu tenho certeza que isso é primordial. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer quem somos nele, o que podemos nele. Não é na nossa capacidade, não é no nosso braço, não é a gente que vai fazer nada, é Ele quem vai fazer. Quando nós nos levantamos como uma igreja triunfante na presença de Deus, não existe inferno, não existe porta que possa impedir. Deus, Ele não nos fez para recuar. Deus, Ele não nos fez para temer. Gideão, mesmo naquele lugar escondido, Deus sabia quem ele era. Deus sabia o que tinha colocado dentro dele. Deus, Ele sabe aquilo que colocou dentro de você. Não é tempo de se esconder. Não é tempo da igreja de Jesus se esconder. Não é tempo da igreja ser agente secreto. 007. Tem uma história que o pastor conta que uma pessoa estava, sei lá, no exército, eu acho, né? E aí ninguém nunca descobriu, ele passou anos lá, ninguém nunca descobriu que ele era crente, e ele deu um testemunho na igreja. Passei anos lá, ninguém nunca descobriu que eu era crente. Que testemunho, né? Misericórdia. Quando na verdade ele deveria ter professado a fé. E muitas vezes nós fazemos isso lá no nosso trabalho, lá na nossa escola. A gente quer ser agente secreto. 007, ninguém pode saber que a gente é crente. A igreja de Jesus não pode mais se esconder. A igreja de Jesus precisa avançar. É tempo de avançar. Tem gente miando quando deveria estar rugindo. Tem gente se escondendo, se acuando quando deveria estar partindo para cima. Não estou falando partir para cima do irmão, tá? Não é isso que eu estou falando, é partir para cima do diabo.
A gente precisa aprender a guerrear as nossas guerras em Deus. Nós precisamos aprender quem nós somos. Porque se nós não sabemos quem somos, a gente continua orando para Jesus fazer aquilo que Ele já fez. A gente continua buscando aquilo que Ele já nos entregou. Jesus, Ele já depositou em você. E Ele já te entregou tudo o que Ele precisava. Ele já te deu tudo. Ele já fez a obra completa na cruz. Mas eu preciso acessar as chaves e as verdades de Deus para a minha vida. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. É uma responsabilidade nossa. Aquele que já mudou a história, Ele está esperando o nosso passo de fé. Ele está esperando eu e você deixarmos o lugar de vitimismo, deixarmos o lugar da desculpa, o lugar de achar que é pequeno, que é inferior e que não pode, para partirmos para cima, para andarmos avante, triunfantes, como deve ser a igreja de Jesus. Jesus, Ele nos chamou para isso. Gideão, ele foi chamado por Deus para uma guerra improvável. Ele foi chamado por Deus e ele reuniu um exército. Ele fez lá as provas com Deus, né? E ele reuniu então o exército. Só que, quando Deus viu a multidão do exército que Gideão havia reunido, Deus disse assim: se vocês vencerem a guerra com esse pessoal todo, ninguém vai dizer que fui eu. Deus falando, o anjo falando. Ninguém vai atribuir a vitória a mim. Então, Gideão, tira a gente daí. Tira a gente. E aí, daquela multidão, Deus, Ele falou assim, ó, pergunta para o exército, para as pessoas, quem tiver medo, pode voltar. Quem estiver com medo, pode recuar, pode voltar para sua casa. E a Bíblia diz que 22.000 foram embora. 22.000 foram embora, porque tinham medo. Será que esse é o nosso caso? Será que se Deus te alistasse para uma guerra, para uma batalha? Será que nessa noite, se Deus te alistasse para fazer parte do seu exército, se Deus te alistasse para fazer parte do exército da igreja de Jesus, e viver uma vida conforme a vontade dele, será que você diria sim? Ou será que você retrocederia? Diria, não, isso não é para mim. Eu tenho medo que eu vou ter que mudar de vida. Eu tenho medo que eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero, porque a minha vida está confortável. A minha vida está tão tranquila. Eu tenho medo que se eu me voltar para Deus, voltar para a igreja, as lutas vão voltar para a minha vida. Eu vou ter mais lutas, mais guerras. Será que Deus, Ele pode contar com você no exército dele hoje? A Bíblia diz que restaram apenas 10.000. Só que Deus, Ele ainda não estava contente com isso. E eu quero te dizer que muitas vezes nas nossas guerras, Deus, Ele vai remover pessoas. Muitas vezes na nossa vida, Deus, Ele vai tirar pessoas do nosso caminho. Não porque elas são pessoas más, não porque elas são pessoas ruins, mas porque muitas vezes elas não enxergam o propósito que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes Deus vai tirar pessoas do teu caminho, Deus vai remover pessoas do teu caminho. Ele vai fazer uma limpa. Ele vai tirar aqueles que não vão conseguir andar contigo. Ele vai tirar pessoas que não vão conseguir entender o teu propósito. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Talvez você caminhou com alguém por muitos anos e de repente essa pessoa foi embora. De repente essa pessoa saiu da sua vida de uma forma repentina. Deus, Ele faz essas coisas.
Porque Ele não deixa que a glória que é dele seja de mais ninguém. Às vezes a gente se apoia no nosso amigo, às vezes a gente se apoia no nosso cônjuge, às vezes a gente se apoia no nosso líder, no nosso pastor, mas Deus, Ele não vai deixar que a glória que é dele seja dada a mais ninguém. Então, muitas vezes a gente está caminhando sozinho. Você pode se perguntar: Deus me deixou sozinho? Não, Ele te colocou no lugar que você deve estar. E Ele vai colocar pessoas que vão compreender o teu propósito. Ele vai deixar com você talvez só 1 ou 2. Assim como deixou Gideão com 300. Talvez Deus vai deixar do teu lado 1 ou 2, mas esses vão fazer a diferença na tua vida. Esses vão ser aqueles que Deus escolheu para te ajudar, para te levantar, para te dar a mão. Deus, Ele tem poder. E nessa história, já estou terminando, irmãos. Nessa história de Gideão, a Bíblia diz que com 300 homens que restaram, eles guerrearam contra os midianitas. Com 300 homens, a Bíblia diz que eles tocaram trombetas e quebraram cântaros. Você já imaginou uma guerra assim? Eles nem lutaram, eles nem pegaram numa espada, eles não fizeram nada. Porque quando Deus está no negócio, quem guerreia é Ele. E talvez hoje você está numa batalha improvável. Talvez hoje você pense assim: nossa, essa luta não tem fim, não vejo saída. Eu quero te dizer, se você tiver Deus com você, se você tiver Deus do teu lado, se você buscar Ele, Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai te desamparar. E essa guerra você não vai ter que pelejar. Quem vai pelejar por você é Ele. Ele peleja por você. A Bíblia diz que Ele adestra as nossas mãos. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele conhece aquilo que Ele colocou dentro de você. Ele sabe que você é capaz. Sabe essa dificuldade? Sabe esse problema que você está enfrentando? Talvez para você pareça o fim. Talvez para você pareça intransponível, difícil demais. Mas eu quero te dizer, Ele não colocou nada no teu caminho que você não possa vencer com Ele. Ele não permite que você passe por nada sozinho. Ele está com você. Se Ele falou, se Ele te deu uma palavra, se Ele te deu um destino, se Ele te deu um propósito, permaneça firme, não tema. Não se sinta incapaz. Não se ensoberbeça, mas não se sinta incapaz. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se Ele te deu uma palavra, permaneça nessa palavra. Se Ele te deu um propósito, permaneça nesse propósito. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, persiga isso. Ele vai estar com você. Ele não te deixa. E Ele olha para dentro de você e Ele enxerga aquilo que homem nenhum vê. Ele olha para dentro de você e Ele enxerga o que Ele mesmo colocou. Ele não te dá batalha maior daquilo que você possa enfrentar. Ele não te dá dificuldade maior daquilo que você possa enfrentar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não se afaste dEle. Não caminhe por caminhos longe de Deus. Se achegue a Ele. Esteja perto dEle. Se relacione com Ele em oração, na leitura da palavra. E aquele exército venceu o seu inimigo, tocando trombeta, quebrando cântaros. E o inimigo foi confundido. Os seus inimigos serão confundidos. Os seus inimigos serão confundidos quando você se posicionar para a batalha. Os seus inimigos serão confundidos quando você colocar a tua confiança em Deus. Quando você deixar de lutar com as tuas próprias mãos
Quando você começar a reconhecer aquilo que Deus colocou dentro de você, quando você começar a enxergar o potencial, a bomba atômica que Ele colocou dentro de você. Ele está aqui nessa noite. Se coloque em pé. Toda a coragem, toda a ousadia que você precisa para vencer as suas batalhas, Ele já colocou dentro de você. Tudo que você precisa para vencer essa guerra, para vencer essa batalha, Ele já colocou dentro de você. Ele já disponibilizou para você. Só resta a você acessar. Só resta a você acessar tudo aquilo que Ele já te entregou. Eu quero te encorajar nessa noite a se ver como Deus te vê, a se enxergar como Ele te enxerga. Não olhe para o espelho. Não olhe para o espelho e veja as tuas incapacidades. Mas começa a olhar para a Bíblia. Começa a olhar para a palavra dEle. Começa a enxergar quem você pode ser na mão dEle. Começa a vislumbrar quem você pode ser. Quem Ele te criou para ser. Quem Ele te chamou para ser na mão dEle. A Bíblia diz que Deus colocou um poder, o seu poder, dentro de vasos de barro, para que a glória seja dEle. Nós somos um vaso frágil exteriormente, mas quando nós acessamos o poder que Ele colocou dentro de cada um de nós, não existe nada que possa nos parar. Não existe inimigo, não existe barreira, não existe cadeia, não existe nada que possa nos impedir de viver o nosso propósito em Deus, de viver o nosso destino em Deus. Você tem um destino em Deus. Você tem um futuro em Deus. Se você está aqui hoje, você foi escolhido por Deus para estar aqui hoje, e essa palavra Deus precisava te dizer, você tem um futuro em Deus. Você não veio aqui nessa noite em vão. Deus tem um propósito para a tua vida, e esse propósito é individual, não é genérico, é individual. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem algo tremendo e maravilhoso para fazer. Você é muito mais corajoso do que pensa. Você é mais capaz do que pensa. Você tem a autoridade de Jesus na sua vida. E se Ele te enviou, Ele te sustenta. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Creia. Creia e comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Aquilo que eu preciso fazer, que é buscar a Deus incessantemente, que é buscar um relacionamento com Deus, que é me preparar para a batalha. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer usar a tua vida. Talvez você olhe para homens e mulheres de Deus e você deseja esse mesmo dom, esse mesmo poder. Eu quero te dizer, Deus, Ele tem isso para você também. Deus, Ele tem poder, Ele tem coisas tremendas para fazer através da tua vida. Mas você precisa se colocar na posição. Não deixa a incredulidade te tornar menor daquilo que Deus te fez para ser. Não deixa a dúvida tomar conta do teu coração. Não permita que outras pessoas falem palavras de depreciação. Não permita que outras pessoas digam para você que você não é capaz e que você não pode, quando o Deus Todo-Poderoso confia em você. Ele confia nas tuas escolhas. Ele confia naquilo que você vai fazer com a sua vida, nas escolhas que você vai fazer. Porque as nossas escolhas, elas são determinantes para o nosso futuro nele. Aquilo que nós escolhemos hoje vai determinar se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. A escolha que eu faço hoje, todos os dias eu tenho uma escolha.
todos os dias, eu posso escolher entre o céu e o inferno. Sou eu que escolho. Deus, Ele coloca na minha frente, à minha disposição, a palavra de vida, a palavra de maldição, a vida, a morte, o céu, o inferno. Somos nós que decidimos para onde nós devemos caminhar, para onde nós queremos caminhar. E nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer que a tua confiança precisa estar nele. A tua confiança precisa estar em Deus. Confia que tudo aquilo que você precisa, Ele já te entregou. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente você que talvez recebeu já uma palavra de Deus. Você talvez recebeu um chamado, mas você deu uma desculpa. Você disse, para mim não serve, eu não sou capaz. Você que se sente incapaz, se sente pequeno, se sente menor, se sente que não tem capacidade para aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero te chamar aqui na frente. Você que acha que aquilo que Deus colocou para você fazer é demais para aquilo que você é. Você que talvez não consegue se enxergar da forma que nós falamos agora. Talvez você não consegue se ver da forma que Deus te vê. Talvez você não consegue se enxergar. Talvez você não consegue ver potencial em você. Talvez você não consegue ver nada de bom. Talvez você seja alguém que tem um chamado de Deus, mas que você largou. Você deixou esse chamado de lado. Você deu um pause na tua vida com Deus. Talvez você se afastou para longe de Deus. Talvez você pegou o barquinho que o inimigo colocou na tua disposição e você viajou, navegou para longe de Deus. Deus, Ele te chama de volta nessa noite. Deus, Ele te chama de volta. Ele te chama de volta, assim como aquele filho pródigo. E eu quero te dizer que Ele tem anel, Ele tem roupa de honra, Ele tem calçado de honra, Ele tem tudo aquilo que Ele já te prometeu. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, vem aqui na frente. Pastor Maurício vai orar por você. Venha, venha, venha. Você que recebeu essa palavra, que essa palavra foi para você, se falou com você, venha. Venha porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Não é a pastora, não é o pastor, é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer. Ele quer que tudo aquilo que você foi criado para ser, tudo aquilo que Deus sonhou para você, Ele quer realizar na tua vida. Ele quer realizar em você tudo aquilo que Ele sonhou. Tudo aquilo que Ele sonhou. Aleluia, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu sei que Deus falou com mais pessoas aqui. E eu sei que você ainda não veio aqui na frente, talvez por achar que não precisa. Mas veja bem, Deus está dizendo hoje, dê um passo. Dê um passo para mim. Se você quer mudança na tua vida, diz o Senhor, dê um passo para mim. E o passo que você dá é quando você ouve e entende, Deus falou comigo, eu vou ali. Vou me entregar. Vou deixar Deus mudar a minha história. Vou deixar Deus mudar o meu cativeiro. Sabe o que é interessante nessa história que a pastora ministrou? É que a Bíblia diz, amados, e ela falou sobre isso, que eles foram com tochas, e eles foram com vaso, que conhecido na Bíblia é cântaro, e eles foram com trombeta, e venceram a guerra. Mas a Bíblia diz que Gideão deu uma ordem. E sabe qual foi a ordem de Gideão? Vocês vão tocar a trombeta. E depois que trocar a trombeta, vocês vão quebrar o vaso. E vocês vão levantar a tocha para cima. Você não está entendendo? Você vai entender agora. Arabassura, abacantarábia, tocar a trombeta é levantar a sua voz,
é clamar ao Deus vivo de Israel. Trocar a trombeta é glorificar a Deus. E Deus está dizendo: você quer vitória, toque a trombeta. Você quer milagre, toque a trombeta. Você quer mudança na tua vida, toque a trombeta. Aí está dizendo: você quer que Deus te renove nesta noite? Quebre o vaso. Quebrar o vaso é você se quebrantar diante de Deus. Chegou o momento de Deus quebrar o teu vaso. Chegou o momento de Deus tratar no teu vaso. Sabe para quê? Para que a tocha venha aparecer. E a tocha representa o Espírito Santo de Deus. E Deus manda dizer para você nesta noite: essa presença que é o meu Espírito Santo vai te renovar. Se você deixar o meu Espírito Santo quebrar o teu vaso e fazer de você um novo vaso na minha presença. Rabarabassura bacante comanaia. Eu vejo pessoas que entram em igreja e saem de igreja e acham que sabe tudo e vive uma vida de derrotado. Quando você é humilde, você deixa Deus quebrar o vaso, fazer de você um vaso novo, e Ele mostra para você que você não é nada, que você entende que Ele é o dono da tua vida e que sem Ele você não pode fazer nada. Então vem aqui na frente para Deus mudar a tua história. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas nós não somos nada. E hoje Deus está falando com você nesta noite: deixa eu trabalhar, deixa eu mudar a tua história, deixa eu te levantar. Orabarachurabacaia. Fecha teus olhos, querido. Toda a igreja fecha os teus olhos. Jesus, Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando eu venho para a igreja, eu venho para me entregar. Solte aquele louvor, querido. Quando eu venho para a igreja, eu venho para me humilhar. Pode aumentar. Fecha os teus olhos. Quando eu venho para a igreja, eu venho para deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu já estou sentindo Jesus aqui, viu? Quem está ligado está sentindo que Jesus está na casa. Você pode ser o menor hoje aqui. Jesus está dizendo: você é o meu escolhido. Meu Deus. Aqui eu não vou recuar. Deus tem uma obra com você. Começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. Ele escolheu você. A obra depende do seu Cristo. Chegou a hora de você se quebrantar. Se quebrante na presença dele. Apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra, Jesus. Quebra o meu eu. Quebra, Deus. Quebra-me. Sou um vaso, és um leito. Deixa Deus mudar a tua vida. Em mim mesmo, me refaça se preciso for. Deixa Deus mudar a tua história. Meu Deus, Espírito Santo, Tu estás neste lugar, Jesus. Eu estou sentindo Jesus te tocando aí, querido. Eu estou sentindo te tocando aí. Eu não vou reclamar. Urabacantaraia. Deixa Ele trabalhar na tua vida, querido. Deixa. Começa a obra, mas tem um pedido. Deixa Ele terminar a obra que Ele começou. Só neste processo, eu não suportaria. Para de fugir de Deus. A obra depende do seu Criador.
Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Pode me moldar, vou te retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu. Muda a história, Jesus. Muda a história, Jesus. Teu coração está ardendo, né? Chegou o momento de você sair da zona de conforto. Chegou o momento de você se voltar para Deus. Chegou o momento de você marchar na presença do Senhor. Rebai, araibia, subi de canto e me anda lá baixura e me cantará manaia. E me canta tu me decapatu e me cantará manaia. Jesus, levanta a tua igreja aqui, Jesus. Traz a presença do teu Espírito. Eu sei, meu Deus, que tu falou neste lugar. Agora, Jesus, aonde tiver um coração aberto, aonde tiver uma vida sedenta, aonde tiver um vaso quebrado, acende a tocha, renova, 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 renova. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sinta essa unção que eu estou sentindo aqui. De paia, de canturi, me canta labaia, remalabassuri, me anda labassubi de calamandarábia. O quarto homem da fornalha está aqui. O quarto homem da fornalha está aqui. O quarto homem da fornalha está aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Xarabacarabaracatuti de quebe de capupi de catarabacalabacaia. Receba a mudança de Deus na tua vida. Eu estou vendo uma água descendo do céu aqui. Está descendo fonte de água viva sobre a sua vida. Está descendo a unção de Deus sobre a tua vida. Ei, abre a boca, 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 abre a boca. Cadê os crentes que adoram? Cadê os crentes que adoram? Receba! Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Meu Deus, que é isso? Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja está subindo, mas eu estou sentindo uma glória aqui. Você está sentindo? Eu estou sentindo uma glória aqui. Eita, meu corpo está pegando fogo, meu irmão. Abra seu coração e sinta essa alegria espiritual hoje. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando o teu cativeiro hoje. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Xebedecapuf, xerebedekes, xerebedequebedas, xerebecalamanahas, obidicapubidecaput quitequepitecapapapapaparas, ayaramanahas. Eu sou Deus que cuido dos teus ossos. Eu sou Deus que cuido nos teus nervos. Eu sou Deus que cuido da tua circulação. Eu sou Deus que cuido da tua coluna. Eu sou Deus que te papa sube de refaia, que restaura a tua saúde. Eu sou Deus, Xarabi
glória caia, que traga cura para ti hoje neste lugar. Lacaturi anda lá, bachuri anda lá, barraia. Recebe a cura, recebe o milagre. Alaia sobre anda lá, basuri cantaraia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você está sentindo? Você está sentindo? Você está sentindo? Abaia, chorrei, catu, alamadaga, xarabaia, alabas. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Abra seu coração. Abra seu coração. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você está sentindo? Você está sentindo Jesus aqui nesta casa? Oh, xarabacaramahassúbria. Levante a mão para o céu, toda a igreja. Quem está aqui na frente, quem está aí atrás. Levante a mão para o céu. Vê o outro louvor aí, varão. Oh Deus. Oh Deus, levanta a mão para o céu. Em nome de Jesus, levanta a mão para o céu. Sabe por quê? Na tua mão eu vou pedir para o anjo do Senhor colocar uma tocha agora. Na tua mão eu vou pedir para o anjo do Senhor colocar uma tocha. Alabaxorebequetequitobatacaramanaras. Idibicatuminecatoremanagasubidecalamandarabahas. Jesus, aonde tiver uma mão levantada, coloca essa tocha agora. Coloca essa tocha agora de fogo agora. Coloca a autoridade do teu Espírito agora. Que os crentes comecem a sentir a tua presença, dos pés à cabeça. Sinta essa unção que está vindo sobre a tua vida agora. Sinta esta unção que está vindo sobre a tua vida agora. Sinta esta unção que está vindo sobre a tua vida agora. Sinta esta unção. Sinta, 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 sinta. Senta, 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 senta. Olha aí, ó. A presença de Deus está te tocando. A presença de Deus está te tocando. A presença de Deus está te tocando. Xarabacarabahas. Jesus. Jesus, toca no teu povo. Jesus, toca no teu povo. Coloca uma adoração aí, varão. Jesus, toca no teu povo, toca no teu povo. Oh glória, rabacharabacas. Toca na tua igreja, Senhor, com a tua presença. Deus está mandando te dizer: não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é do teu querer, mas é do jeito de Deus.
Diminicaturi me calamarra súbria. Assim diz o Senhor Deus para ti, varão. Eu te quero na posição. Conserta o teu altar, conserta a tua casa, porque a obra que eu tenho contigo ainda não acabou, tu sabe disso. Eu não te chamei para andar acomodado. Labassube de calamaia sóbria. Eu não te chamei para andar de qualquer jeito. Ah, mas eu te vejo, viu? Ah, mas eu te olho. E eu tenho ciúme de ti, viu? Eu não te escolhi para tu tá lá e cá. Anda, canta, caia. Eu não te escolhi para tu tá visuando o mundo, mas te escolhi para marchar comigo. Quero eu colocar em ordem a tua história. Quero eu colocar em ordem a tua casa, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E grande a obra lacatumine refaia que eu tenho contigo, e ainda não terminou, diz o Senhor. Alabachurabacaia, alabassurimicaia, eremenequemedarrassurimicandaраia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus te entregou autoridade. Deus te entregou autoridade. Alabassube de cantarábia. Usa a autoridade que Deus te entregou, serva de Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso neste lugar. Fica de frente com esse irmão que está perto de ti. Fica de frente. Levanta a mão para esse irmão aí, ó. Levanta a mão para ele e para ela. Aleluia. Se não for para eu me entregar, eu fico em casa. Eu só venho para o culto para me entregar. Eu só venho para o culto para adorar a Deus. Segura a mão do teu irmão aí, vai. Segura a mão dele. Segure a mão dele. Aleluia. Agora você vai passar o que você está sentindo para ele. Tem fogo ainda aí? Tem fogo ainda aí? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Passa para ele, passa para ela. Passa para ele, passa para ela. Passa para ele. Deus está te renovando agora. Deus, toca, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca com a tua presença. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, tem fogo aqui. Passa pro teu irmão. Passa pra ele. Aramatuque de capaturi me andarabachou. Passa essa unção para ele, passa. Os 300 estão aqui. Os covardes voltaram. Os medrosos desistiram. Você faz parte dos 300 de Deus. Você está aqui na disposição de Deus. Eita glória, eita glória, eita glória, eita. Pode morar aqui. Deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Deixa Deus mover. Lindo assim. Deixa Deus. Que era lindo assim. Meu noivo esperar. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Xarabacarabarra suribicalabaia. Muda a história da tua igreja. Que o teu povo saia daqui diferente, Jesus. Que o teu povo saia daqui cheio, cheio,
cheio, cheio, e que milagres aconteçam. Xarabacarabara súpria. Vestes brancas estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Deus, que mudança. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vem, vem. Maranata. Tira o pé do chão e adore a Jesus, adore a Jesus. Glorifica Ele. Eu não imaginava. O meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Vejo a hora de te ver. Deus está levantando valentes aqui. Deus está levantando gideões aqui. Deus está levantando vasos, instrumentos de Deus aqui. Deus escolheu você para uma grande obra. E você não vai retroceder. Você não vai olhar para trás. Você não vai desistir. Você não vai perder a esperança. Você não vai perder a fé. Porque Deus já colocou em você uma unção poderosa, uma unção extraordinária. O que estava em você ninguém pode tirar. Você é um leão diante de Deus. Você é um vaso escolhido diante do Senhor. E o Senhor vai te honrar na terra. Vai honrar tua casa. Vai honrar tua família. Vai honrar teu trabalho. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida, assim diz o Senhor. Levanta a mão para o céu agora. Eu gosto de levantar a mão para Jesus, irmão. Levanta aí. Se você não gosta, aprenda. Fala para Jesus: Jesus, obrigado. Agradece Jesus aí da tua maneira, vai. Agradece. Tanto que eu trabalhei, agradece da tua maneira. tanto que me desgastei, Vai. tanto que o Aleluia. sol me queimou, Quiser chorar, chora, vai. cuidando da vinha que não é Quiser minha, dobrar o joelho, dobra. achar meu valor, Agradece da tua maneira, vai. impressionar. Agradece Jesus, vai. Será que um dia eu poderia ser Oh, glória. suficiente? Que é isso, Jesus? Que unção é essa? Tanto que eu trabalhei, Há uma unção tanto que aqui. me desgastei, tanto que o sol me queimou,
Há uma unção de Deus aqui. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Agradeça a Jesus. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Quando você se liga, meu irmão, você se desliga do mundo. Em casa, na mesa, Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão da tua vida. eu descobri Ele é a melhor coisa que aconteceu na tua vida até hoje. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Eu descobri que sou Agradeça a Ele. aceito por ti. Louve a Ele. Carrego o nome da família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. A Eu tua te agradeço. mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Você vai sentando. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e Vai sentando, dando glória. tem um lugar. Alabassuri me cantará manaia.